Olá, boa noite. Aqui é Pris Feo Rocha. Estou muito feliz porque hoje nós iremos estudar sobre o livro de Telos, capítulo 8. Só que antes, gostaria de tirar algumas dúvidas que o pessoal vem me perguntando muito, e aí deixa eu explicar. O pessoal fala assim: Pris, mas eu tô um pouco perdido, não tô entendendo. Olha só, vou explicar pausadamente como que é a civilização, como surgiu a civilização de Telos. Existia, há milhões de anos atrás, duas civilizações aqui na Terra, que foram sementes estelares enviadas para habitar aqui na Terra. Os primeiros foram os Lemurianos e depois foram os Atlantes. Só que chegou um momento que tanto os Lemurianos quanto os Atlantes tiveram algumas divergências por conta do povo terreno, né? Dos adâmicos, da população da Terra. E aí, através do conflito de ideias, que durou muitos e muitos anos, veio o conflito realmente real e veio o cataclismo. A Terra nessa época vivia numa energia de quinta dimensão, onde vivia com seres como os elementares da natureza, alguns dizem que dragões também, e outros seres. Alguns não, o livro, né? E o livro afirma. Esse livro, ele se chama Livro de Telos 1, e estamos no capítulo 8, tá? Então, retornando à explicação. Depois do cataclismo, a Terra, a dimensão baixou, e aí os Lemurianos, antes do cataclismo, e alguns Atlantes já sabiam que iriam vir o cataclismo, então eles pediram permissão à rede Agartha e o conselho cósmico, a fraternidade cósmica, uns falam conselho kármico, né? Para que eles pudessem viver no interior da Terra. E hoje eles vivem como a civilização de Telos, que são os Lemurianos lá atrás, e vivem no interior da Terra, localizado no Monte Shasta. Alguns Atlantes também foram, dizem que foram enviados alguns que vivem até hoje, aqui alguns Lemurianos foram enviados para a Terra, mas não naquela época. Dessas décadas mais próximas para cá, os Lemurianos vivem aqui porque eles têm missões, né? E o povo que vive hoje no interior da Terra, eles têm muita vontade da comunicação conosco. Então, eles já vêm enviando sinais e mensagens há muitos anos, e através de Aurélia Jones, eles puderam, através desse livro, o livro de Telos 1, 2 e 3, eles tiveram mais uma oportunidade, já que lá atrás eles já vinham dando sinais, ou alguns autores, algumas pessoas, alguns filósofos, algumas pessoas ligadas à espiritualidade, já que os Lemurianos eram seres altamente espirituais, tá ok? Então, meus amores, essa foi uma breve explicação sobre o povo de Telos, sobre o nosso estudo, tá? Então, recapitulando, lá atrás o que a gente estudou no capítulo 6 e 7, nós estudamos sobre o quê? O código de entrada de Telos, porque existe, para entrar em Telos, existe um código de entrada. E não sei se vocês estão lembrando, mas eu já falei que toda noite, pessoas que são escolhidas por eles, né? Pessoas que têm o coração aberto como nós, né? Que estamos aqui hoje. Pessoas que têm um coração aberto para entender sobre essa civilização, que querem o contato com esta civilização, são pessoas propensas a fazer essas visitas, porque toda noite grupos são enviados para templos em Telos para passar por ensinamentos. Claro que a maioria das vezes a gente não lembra, né?
mas é introduzindo em nosso ser ensinamentos sobre espiritualidade, sobre o amor incondicional, sobre o amor a si próprio e entre outros. Então vamos lá. Foi no livro de Telos 1 foi feita essa pergunta para a mestra dama em canalização. Quando que poderemos visitar Telos? Então ele fala que pequenos grupos vão, sim, para quê? Para aprender princípios divinos, princípios da fraternidade, do amor e assim sucessivamente. Um dos primeiros códigos de entrada para Telos é amar a si próprio incondicionalmente. Os lemurianos falam muito disso. Eu tenho costume de dizer que os lemurianos foram os primeiros psicólogos, porque eles ensinam muito esse amor próprio. E após o amor incondicional, o amor pelo próximo também. Primeiro o amor a si próprio, depois o amor ao próximo, tá? Incondicionalmente. Por quê? Primeiro a nós, para que a gente não seja levado a fazer coisas que lá na frente venhamos o quê? Nos arrependermos. Então, quando você se ama, você é completo. E depois sim é o próximo. E por que incondicionalmente? Porque quando você ama incondicionalmente, você não faz o porquê para ajudar. Você não se faz essa pergunta do porquê para ajudar. Você ama. Você ama, você ajuda, você ampara. Então, esse é um dos códigos de entrada para Telos. Outra coisa muito importante que existe em Telos, como código de entrada para a cidade de Telos, como nós terrenos podemos ter esse código de entrada, né? Através do código de entrada, entrar na cidade de Telos, tá? Recapitulando que não entramos assim, gente, ao adormecer, tá? Mas o que eles precisam? Eles precisam também de quê? Que nós venhamos curar os nossos corpos emocionais e mentais. Por quê? Porque quando a gente está numa vibração de Telos, que é a quinta dimensão, tudo é amplificado. Então atrapalha a sua energia em Telos, mesmo que em espírito. Então por isso você tem que se curar antes. Claro que ele vem nos ajudar, não é assim, né? Mas nós temos a ajuda deles, mas basta querermos também. Então, um dos códigos de entrada é também nos curarmos de posturas e de pensamentos emocionais, sentimentos negativos, tá? Pensamentos que nos remetem à negatividade, pensamentos que nos remetem à dor, à angústia, tanto pensamentos quanto as emoções. Então, eles vêm nos ensinar também que o segundo código para a entrada de Telos é que venhamos nos curarmos. Como? Emocionalmente e em pensamento. Então, que todos que têm a vontade de estar em Telos, que tem um desejo, então tem que estar sendo... a própria pessoa tem que querer essa cura, tá? E buscar a cura também aqui na Terra. Não só aguardar que os lemurianos venham nos ajudar, tá? Então, vamos lá. Em terceiro lugar, através da sétima iniciação espiritual. Ou seja, para que a pessoa, o terreno, venha ter contato com os telosianos, ele tem que passar pela sétima iniciação espiritual, que acontece quando? Quando a gente começa a adentrar nesse mundo de Telos, você passa por iniciações, passa por conhecimento, como eu falei, divino e fraterno, e aí chega um momento que você vai passar por iniciações e quando chegar à sétima iniciação, você também está apto a entrar em Telos. Então são três os códigos para entrar em Telos: amar a si e ao próximo, se livrar de traumas emocionais e mentais e ter iniciado, realizado a iniciação da sétima
a 7ª iniciação espiritual, tá? E assim a pessoa consegue ter o acesso à 5ª dimensão. Porque é muito difícil a gente, do jeito que a gente tá, ter acesso. Vamos supor que venhamos ter acesso não por sonhos, mas também por alguma... Como é que eu vou explicar? Por algum momento de... mental, através de meditações, através de conexão mental. E também existem vários fatores que você pode ter, mas para que você tenha essa conexão, tem que passar por esses não precisa os 3, mas pelo menos um código de entrada. Eu também falo muito sobre desdobramento, era isso que eu queria lembrar. Através de desdobramento, algo assim, mas para que isso aconteça tem que ter passado por esses códigos de Telos, tá? Então recapitulamos sobre o código de Telos e vamos recapitular sobre outros assuntos que falamos anteriormente, só para encaixar, para a gente entrar no 8º capítulo. Gratidão, meus amores, gratidão sempre.